Começar aqui, deixa eu quebrar um pouco o protocolo e te agradecer a duas pessoas que foram imprescindíveis para que conseguisse fazer a apresentação dos colegas da Petrobras. Primeiro a Daniela, que me passou um material completíssimo ali sobre transição energética nos transportes, enfim, uma pessoa que ajudou, nem ajudou, né? Sem ela não estaria aqui hoje, e o outro também, meu colega ali de ouvidoria da Petrobras, o Sérgio, que fez aí os retoques finais na minha apresentação e por conta de compromissos que surgiram aí ao longo da semana. Mas acho que as apresentações justamente se complementaram, né? Foram bem convergentes, né? E eu gostaria justamente de começar com uma pergunta que pode ser respondida tanto pelo Rafael como pela Bruna na sequência, né? Vou começar pela Bruna e depois o Rafael vai atrás. A gente falou muito de incentivos fiscais, envolvimento de mercado, tudo isso bastante importante, né? Os sticks e os carrots, mas eu atuo com compliance, e na área de compliance a gente tem falado o seguinte, que as empresas vão seguindo, no primeiro momento, aquela legislação anticorrupção, né? O compliance passa a ser não apenas restrito à anticorrupção, ele depois se desenvolve para outras áreas da companhia, passa a ter uma visão de integridade. Vocês veem aí no futuro, quer dizer, já agora no presente, o desenvolvimento de um compliance ambiental que justamente fizesse um movimento de dentro das empresas para fora, para justamente atuar com transição energética, com cumprimento das normas ambientais? Acho que para começar aqui, sem dúvida, acho que as empresas nos últimos anos, né, evoluíram muito na chamada agenda de sustentabilidade, ou agenda ESG. No caso do setor de óleo e gás, a gente fala muito do HSE, o HSSE. Então, tudo isso que fala da forma como você conduz os seus negócios, né? Não só você gerar o retorno econômico daquela atividade, mas você fazê-lo de uma forma a reduzir os seus impactos ambientais. Portanto, atenção a esse compliance ambiental, as melhores práticas, não só de emissão de carbono, mas também de outros poluentes, gestão de recursos hídricos, de resíduos, por aí vai. E toda a parte também social, né? Então, o seu relacionamento com a comunidade, como você trata os seus colaboradores. Então, assim, sem dúvida, a gente começa do compliance, que é você cumprir as regras, cumprir né, toda a regulamentação e respeitar as melhores práticas. E aí as empresas tendem a ir além, né? Os melhores colocados são aqueles que vão além, que entendem aquilo como uma geração de valor para o seu negócio, estratégico, e, portanto, vão além daquilo que é requerido por lei ou por alguma regra, alguma legislação, e começam a realmente olhar para aquilo de forma mais estratégica. Não sei se... Eu acho que é muito bem colocado pela Bruna, e eu acho que é uma pergunta super relevante, né? O dia, a governança do ESG. E hoje, o fato é que a gente tem padrões internacionais, por exemplo, falando de compliance, falando de antissuborno. A gente tem a ISO 37001, que fala especificamente de boas práticas para evitar bribery, suborno. Da mesma maneira, a gente tem um contexto em que há uma ISO também, ISO 26000, que fala dos princípios para o atingimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente fala de sistema de gestão e começa a falar também de uma governança que é transnacional, o estabelecimento de diretrizes internacionais para um mercado que é global e que depende de soluções globais, né, dos stakeholders, reguladores nacionais, internacionais e outras entidades que se reúnem para resolver problemas na velocidade que o avanço tecnológico e que a transição energética demanda. Então, são aspectos muito mais amplos desse processo de governança, né, e sem dúvida alguma. Compliance atingir uma determinada linha pré-estabelecida. O que a gente precisa é de sistemas de melhoria contínua, que cada vez a gente consiga fazer com que as companhias sejam geridas e as normas evoluam de forma a promover o aprimoramento contínuo das práticas de maneira geral, né? E nessa linha, até estendendo a discussão para o Cláudio, eu estou lendo o celular, pessoal, mas é porque as perguntas estão aqui por escrito, estão chegando pelo celular também, não estou
dando aquela olhadela no WhatsApp, não. É importante dizer. E na apresentação de vocês também é importante destacar que eu estava no celular exatamente anotando algumas coisas, porque seria uma tremenda falta de educação se fosse o contrário, né? Mas, enfim, o Cláudio, estendendo essa discussão exatamente de boas práticas de governança, da agenda ESG das empresas, a CVM tem um papel muito importante nisso, né? E nos formulários de referência que são publicados pela empresa periodicamente, essas empresas já dão transparência às suas boas práticas. A CVM, como você vê a CVM financiando essa transição, cobrando as práticas, quer dizer, viabilizando o financiamento por meio do mercado de capitais, na verdade, cobrando as boas práticas ESG das empresas, mas, ao mesmo tempo, afastando o greenwashing, né? De que maneira que nós conseguimos, digamos, ter algum controle, né, desses documentos empresariais que não seja algo fake. Ok, na verdade, ambas as coisas se complementam. Na minha visão, quanto melhor for a governança de uma companhia, mais difícil será a prática de greenwashing, que usualmente tem origem no departamento comercial, né? Que quer distribuir produtos e não está muito preocupado com a qualidade do produto, está mais preocupado com a distribuição dele. Por favor, quem esteja assistindo departamento comercial, não é nada pessoal, é uma observação singela. Como é que a gente vê isso? A gente acredita que, a gente, CVM, começamos a aparelhar a plataforma regulatória para enfrentar essas questões, ou seja, uma má governança das questões ESG ou greenwashing, que é o efeito mais perverso nele para o público investidor. O primeiro, dentro do sistema jurídico brasileiro, os primeiros movimentos foram criar a regulamentação, né? Criar as obrigações, criar os recortes, as condutas que têm que ser observados pelos agentes de mercado. E como efetivamente fazer com que esses recortes, essas condutas funcionem? Aí é uma questão que não é nem CVM, é o Estado brasileiro. Supervisão. Sem supervisão e depois, numa segunda derivada, punição para aqueles que foram pegos na supervisão não, em desacordo com a regulamentação, é fundamental. Se não tiver isso, a gente não vai ter um mercado sadio. Mas a gente vai ter isso, porque a construção é toda sistematizada. Então, por exemplo, fundos de investimento. Qual foi o approach? Olha, se a sua política de investimentos não se propõe a originar benefícios socioambientais positivos, você, no seu nome, não pode levar o termo verde, não pode levar o termo ESG, não pode levar o termo sustentável ou nada que seja correlato às finanças sustentáveis. Então, se estabelece um padrão. A partir daí, o pessoal de supervisão tem uma métrica. Olha, se o cara botou o nome verde, ESG ou qualquer coisa correlata, ele tem que demonstrar, a política de investimento dele tem que estar preparada para gerar adicionalidades socioambientais positivas. Se não fizer, infração a regulamento. Não está cumprindo o que foi combinado com os cotistas. Então, é uma sistematização de todos esses procedimentos. Note que o approach do regulador de mercado não é nem tomar a decisão. Não é falar isso é bom, isso é ruim. O approach não é, em outro exemplo, mais relacionado às companhias abertas, virar para a companhia e falar, através de uma regra, ou seja, do poder do Estado, o seu board tem que ter mulheres. A ideia não é essa. Todo mundo vai concordar que isso é bom, porque a diversidade agrega valor, é bom para a companhia, é bom para o conselho. Isso a academia já mapeou pelo mundo inteiro muito claramente. Só que, ainda assim, não compete ao Estado ficar tomando decisões pelos particulares. E uma companhia é alguém do setor privado. Mas, se negocia em público, torna-se uma informação relevante para o mercado investidor saber se aquela companhia tem mulheres ou não. E quantas são. E se não tem, por quê? E por que não tem paridade? E se existem políticas de inclusão? Então, prover informação é nosso mandato. Eu não vou dizer para você como você tem que gerir seu negócio, mas vou te obrigar a explicar para o público investidor como o negócio é gerido. E aí, dentro da questão de redução de baixo carbono, a lógica é a mesma. A gente vai sempre perseguir prestação de informação. Ou seja, eu não vou dizer para o gestor de um fundo de investimento qual é a certificadora que ele tem que contratar para testar a viabilidade ou a rigidez de um projeto de redução de carbono. Mas vamos cobrar dele que ele informe quem foi, se é ligado a ele.
Onde é que os documentos que embasam aquela decisão de investimento podem ser encontrados, onde é que os investidores podem conseguir mais informações. Então é isso, a gente vai atuar bastante dentro do nosso mandato, mas adaptando às necessidades particulares, específicas desse segmento. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que está vindo do pessoal que está na transmissão online. Na visão de vocês, faz sentido ter algum tipo de regulação e certificação oficial do governo para ESG, para além da BNT, que saiu recentemente, no estilo do PBE? Não. Não, custo de observância sem um benefício claro. Então, a princípio, deve ser evitado. Perfeito. E eu acho que só complementando, acho que tudo que a gente vê, essa pauta ESG que vem crescendo muito nos últimos anos, trouxe junto com isso esse medo do greenwashing, né? Então, todo mundo querendo saber como é que você faz. Mas, ao mesmo tempo, qualquer certificação, qualquer ranking, qualquer rating ESG sempre é muito criticado, né? A gente tem pesquisas acadêmicas que mostram que quando você correlaciona diferentes ratings, eles não se conversam. Então, assim, é muito difícil você imbuir ao governo dizer se uma empresa é ou não é ESG. Eu acho que cabe muito mais, seja aos investidores, aos consumidores, à sociedade como um todo, entender o que é relevante do ponto de vista social e ambiental e fazer essa supervisão, essa checagem, essa demanda, porque, realmente, assim, você adiciona um fator de complexidade muito grande se você quiser que o governo certifique uma empresa ESG ou não. Né? E ESG, Environment, Social e Governance, significam coisas diferentes dependendo do segmento industrial, assim como a aplicabilidade dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Alguns serão mais aplicáveis para determinados segmentos, outros para outros segmentos industriais. Então, esse ranqueamento é de difícil consecução. Uhum. E, individualmente, para atingir os objetivos e para cada um desses aspectos, há normas bem estabelecidas, há sistemas de gestão internacionais, ISO, normas ABNT, então há meios de estabelecimento de sistemas integrados de gestão que cumpram esses objetivos. Né? Perfeito. Vamos falar então agora de um setor específico. O Márcio trouxe uma questão importante, que é a questão dos transportes. Né? Os transportes cumprem um papel imprescindível para essa transição, é importante para a população do ponto de vista da mobilidade urbana, mas não apenas do ponto de vista da mobilidade urbana, do ponto de vista do frete, que impacta, né, absolutamente todos os produtos. Márcio, ficou muito claro na sua apresentação, né, como que a gente pode avançar, mas você mencionou políticas públicas de transporte. Qual seria o maior ganho que nós poderíamos ter para avançar na pauta da transição energética, nas políticas públicas de transporte? Seria, pensando aqui, né, na seara urbana, eu vi que essa semana em Maricá estavam lá tendo em parceria com a COP da UFRJ, o ônibus verde movido a hidrogênio. Né? Mas se fala bastante de ônibus elétricos, você mencionou, inclusive, algumas capitais que já estariam adotando os ônibus elétricos. E em relação aos transportes intermunicipal e interestadual, há uma previsão aí de mudança nos nossos principais modais de transporte no Brasil? Eu diria não de imediato. É bom lembrar que, quando estamos falando de transporte, estamos falando de transporte de pessoas e transporte de cargas. Uhum. Transporte de cargas, 62% é modal rodoviário. Modal rodoviário movido a diesel, com uma proporção bastante baixa de biodiesel no diesel. E é muito difícil a certificação do componente bio dentro do diesel pela dificuldade de certificação da origem do grão ou da origem da gordura animal que é utilizada no refino, quando a gente está falando da mistura com diesel de base éster. É muito mais fácil pensar em termos de HVO, mas que são muito mais caros. Eu acho que não se discutir nada de imediato, mas eu acho que é, sim, uma necessidade que já vem sendo percebida e debatida em vários fóruns, da qual a ANP é partícipe, IBP, Brasilcom, várias partes, Anfávia, Bosch, o grupo dos 14 que vem trabalhando a questão do biodiesel e da política de mandato de teor de diesel, de mandato de
etanol no ciclo Otto, não somente no ciclo diesel. Então, eu acho que há uma necessidade de medidas estruturantes que harmonizem essas políticas entre si. Nós temos afinidades entre o RenovaBio e o Rota 2030 e um descasamento bastante grande com o próprio Proconv, que está preocupado com o ciclo de vida que vai do tanque à roda e não do poço ou da biomassa à roda, como é o caso tanto do Rota 2030 quanto do RenovaBio. Eu acho que o mais importante é pensar nesse sentido. O governo anterior engavetou, literalmente, as propostas do Programa de Combustível do Futuro, que estão sendo retomadas atualmente. Gostaria de publicamente reafirmar a qualidade que sempre me impressionou dos técnicos do Ministério de Minas e Energia, que vem trabalhando há anos sobre essa questão de harmonização, mas é preciso, aí sim, uma vontade política maior e uma integração maior entre essas políticas. Isso é o que eu vejo de mais imediato. A nível de poder municipal ou estadual, nessas esferas de poder, é possível algumas iniciativas de eletrificação. Mas vai aqui uma provocação, ao menos para a reflexão nossa, apesar do adiantado da hora. Será que o Brasil é o melhor país para se usar carros elétricos? Será que a gente não tem uma biomassa bastante considerável? É claro também que a gente vai se encontrar com o desenvolvimento tecnológico do parque automotivo. Nós não temos, por decisões históricas de décadas, uma tecnologia automotiva própria. E todos os incentivos na Europa, nos Estados Unidos, vão muito para a questão do carro elétrico. E aí vai uma segunda provocação também. Eu sou meio lento nas minhas provocações, mas ainda é tempo. Um dos meios de locomoção que mais polui nos Estados Unidos, para surpresa de muitos, são os carros elétricos. Porque a matriz geradora da eletricidade, a eletricidade não é um meio, ela vem de algum lugar. Então, os carros elétricos nos Estados Unidos poluem muito mais do que o fóssil, poluem muito mais do que, evidentemente, aí os que têm biomassa entre si. Então, o que eu vejo muito com perspectiva de políticas públicas de transporte é esse encapsulamento dos diferentes programas e uma maior setorialidade. A CVM tem um papel fantástico nesse processo, se a gente pensa no RenovaBio. Já foi pedido, já está em estudos, acredito que esteja sendo tramitado nesse momento o pedido de que a CVM passe a considerar o título de descarbonização em transportes, que é o CBio, como um valor mobiliário. Não é possível. Não é possível. Não é possível, porque não é um valor mobiliário. Valor mobiliário é um conceito que não é abstrato, ele não é criado na lei. Ele se caracteriza pela presença de determinadas... Se caracteriza por características, fica ruim, mas é isso. O ativo tem que ter determinadas características pré-concebidas, derivadas de um teste chamado teste de Howe, que é de 1933 e até hoje não caiu. É um teste da Suprema Corte norte-americana, que basicamente a pergunta é: o que é uma security? O que é um valor mobiliário? Porque para atrair a competência de regulador de mercado tem que ser uma security. E o CBio não passa. E como passaria o CBio dentro de um mercado de carbono, com intersetorialidade e com acompanhando? Porque o CBio hoje, se a gente pensar, o CBio deve estar na semana passada, estava... O CBio é a cédula de uma mercadoria. Quando o CBio chegou a R$ 205 por unidade, no final do ano passado, nós estávamos falando aí de um mercado de 7, 8 bilhões de reais. Onde? Qual a aplicação? Ele é publicado na B3, para que se conheça as flutuações, mas aí fica a provocação e fica a pergunta: ou vai ser uma grande jabuticaba brasileira que ninguém controla, ninguém sabe o que é, um título ambiental que fica solto? É uma política setorial, né? Eu já tentei comprar e não consegui. Então, e tem distribuidoras que tentam... Porque eu sabia que o preço daquele negócio ia disparar, era só fazer as contas. E tem distribuidoras também que são obrigadas a comprar e, quando querem comprar, não conseguem, porque aquelas que têm maior flexibilidade de caixa correm na frente, compram o que podem. Existem assimetrias muito fortes desse programa de mercado. A parte compradora é obrigada a comprar como parte obrigada e tem uma data fixa para fazê-lo. A parte que coloca à venda precisa
precisa emitir o título, acho que até um mês depois da emissão de nota fiscal, estou citando de memória, mas não tem obrigatoriedade de colocá-lo à venda efetivamente mais adiante. Ele tem de emitir, mas ele não é obrigado a colocar à venda. Nós temos aí um campo muito grande, para um grande campo de especulação financeira, em cima de valores de créditos de carbono. Então, eu acho que são os dois grandes pontos. Eu acho que, se o RenovaBio continua enquanto RenovaBio, e ele deve ser apoiado, eu insisto mais uma vez, é preciso olhar esses aspectos de simetrias entre partes obrigadas e partes emissoras de CBIOs, e o CBIOs enquanto valor de mercado, e, por outro lado, o encapsulamento desse programa em outras iniciativas no setor de transportes. Se eu puder... Eu ia fazer só um complemento rápido, porque a palavra especulação e a palavra especulador no imaginário, no mindset do brasileiro médio, remete imediatamente a algo negativo. E, tecnicamente, não é. Tecnicamente, o especulador é bem-vindo. Quanto mais especulação, melhor. Quanto mais especulação tem um mercado, mais liquidez tem esse mercado. E, portanto, mais chances existem desse mercado formar um preço eficiente. Porque especuladores compram e vendem. E as forças de oferta e demanda resultam em preços eficientes. Então, assim, um dos caminhos para tornar os mercados mais eficientes é promover, abri-los o mais possível, não restringi-los o mais possível. Então, não é todo mundo que opera os mercados em busca de alguma necessidade empresarial. Né? Existem pessoas atacando o preço. E são essas pessoas que atacam o preço que dão liquidez para aquelas que precisam de alguma necessidade específica. Esse ponto é super interessante até em relação ao próprio CBIO, que é um mecanismo de mercado. Né? Você tem uma parte geradora, que é a diferença entre aquele ou biodiesel comparado com diesel ou etanol comparado com a gasolina, emite esses certificados e, de fato, há um interesse dessa parte emissora de colocar o seu título à venda, porque assim o preço, o valor do seu biocombustível, seja o biodiesel, seja o etanol, se torna competitivo em relação àquele combustível fóssil. E realmente, de fato, para compensar as emissões, há uma parte obrigada às distribuidoras, proporcional às suas vendas de combustíveis fósseis, precisam comprar a sua meta estabelecida pela política pública. É um mecanismo de mercado, de oferta e demanda, de compra e venda. Sem dúvida alguma, aprimoramentos, como, por exemplo, um mercado futuro, uma previsibilidade, meios de tornar esse mercado mais flexível e com maior disponibilidade, certamente seriam muito bem-vindos para mitigar alguns desses efeitos. Mas é um mecanismo puramente de mercado. Né? Essa é uma característica interessante do CBIO como concepção. Só que o grande ponto nisso é até que ponto o CBIOs constitui um mercado quando eu quero comprar e não consigo, e que tem sido o seu preço controlado até agora pelo setor, pelo judiciário, com várias ações colocadas, e por decretos de governo. É isso que está regulando. Não é uma lei de oferta e procura que está regulando e formando esse preço. A previsibilidade, talvez, e as metas. Não, mas, assim, só porque eu acho que isso aí é bastante importante, porque é um mecanismo bastante... original, é astucioso, foi criado, mas se ele continuar mantendo essas assimetrias, e aí há alguns direcionamentos que são bastante claros. Vamos olhar em volta. Como acontece em todos os países do mundo, só o Brasil que achou que quem transporta, porque quem está transportando o combustível fóssil, ele vai transportar o biocombustível da mesma forma. É quem deve arcar com o ônus da descarbonização em transportes. Em todos os países, esse ônus recai sobre o refino, sobre a exploração e sobre a importação, que recai igualmente sobre as distribuidoras. Eles são grandinhos para se defender sozinhos. O que eu estou preocupado aqui é, sobretudo, com a questão de que esse programa consiga perdurar e se desenvolver, porque é realmente um programa, é a primeira grande iniciativa que nós tivemos de, entre aspas, um mercado de carbono regulado. Exato. E eu acho que eu faria só duas provocações sobre o que você... Está funcionando? Tá. Que você falou sobre, né, o Brasil não
não precisaria ser 100% eletrificado em termos de transporte de veículo leve. Só que eu acho que é só importante a gente levar em consideração também que, obviamente, não, a gente tem aí uma vocação para os biocombustíveis que tem que fazer parte da solução, com certeza, mas acho que quando a gente leva em comparação a emissão dos veículos elétricos nos Estados Unidos, a gente não faz jus à nossa matriz elétrica renovável aqui, né? Porque se fosse aqui seria muito menos emissora, porque a gente não tem a dependência de carvão e gás natural que lá tem. E acho que, adicionalmente, essa escolha pelo veículo a biocombustível ou híbrido ou elétrico vai partir também de um desejo do consumidor e de uma inserção nas cadeias globais, né, do setor automotivo, porque eu acho que o Brasil não necessariamente vai querer ficar com o jabuti brasileiro, o único país que ficou com um carro que não é elétrico, quando o mundo inteiro está com carros eletrificados. Então, acho que o biocombustível ele tem que fazer parte da solução do transporte brasileiro, mas eu não fecharia as portas para uma eletrificação também. É ótimo falar do lado da demanda, né? A Bruna chegou a comentar no talk dela, e isso é muito importante. Hoje, a maioria de nós, quem possui aqui um carro de passeio, tem uma opção entre colocar uma gasolina, lógico, tem 27% de etanol na gasolina comum, mais um combustível fóssil, e colocar 100% de etanol. Já é uma opção do consumidor utilizar um combustível menos poluente. Então, isso é super importante em relação ao comportamento da sociedade. A sociedade precisa também desejar essa mudança e esse desejo é manifestado no dia a dia, no momento em que se vai fazer um abastecimento. Isso foi muito claro nos Estados Unidos com a introdução do Prius como carro elétrico e a demanda pelo carro elétrico, que foi puxando, na verdade, por um comportamento do consumidor. Estava lá naquele meu primeiro slide. São questões de esse entorno, esse landscape. Ele é difícil de medir, ele é difícil de sentir. E, Bruna, foi realmente uma provocação. Sim. Julgar a questão do carro elétrico, eu acho que a gente precisa ter uma diversidade muito grande. Eu só não subestimaria a nossa capacidade de criar jabutis, tá? Somos especialistas. Vamos lembrar aqui do Proálcool, que foi uma solução Temos de lembrar do Proálcool. criativa de 75, implementada em 75, entre as duas crises do petróleo. Temos de lembrar também o biodiesel, Sim. O biodiesel que já nasce com organismos reguladores, etc., que até recentemente o próprio ciclo Otto não tinha, mas o diesel sempre teve isso desde a sua origem e que já nasceu, lembrando a sua fala sobre transição justa, que já nasceu com selo social e um incentivo ao pequeno e médio produtor em condições sustentáveis. Exatamente, para que não houvesse as externalidades negativas do Proálcool lá, que nós tínhamos usinas de cana utilizando mão de obra análoga à escravidão, né? Enfim, deixa eu passar também a conversa um pouco para o Rafael, que está lá remotamente, e duas perguntas da plateia, para o outro Rafael, né? Para o Rafael Marques, da Absolar. Tem duas perguntas aqui da nossa plateia, Rafael. A primeira delas houve um boom na energia solar, principalmente pela perspectiva de mudança de regulação. Está se referindo à Lei 14.300. E como manter esse crescimento de uma regulação mais restritiva para a GD? E a outra pergunta qual a nova fronteira dos painéis solares, tanto em termos de eficiência energética quanto de parcela na matriz energética brasileira? Excelentes perguntas. Agradeço, doutor Cristiano, por trazer as perguntas, as provocações. Realmente, houve um movimento, como você colocou, um boom, né, de instalação de sistemas fotovoltaicos de menor porte, geração distribuída por conta da Lei 14.300. Realmente existe, a gente está percebendo esse início de 2023 uma contenção, uma retenção do mercado que busca se adaptar a essa nova realidade, a esse novo contexto, porque a Lei 14.300, para que todos estejam na mesma página, ela insere a cobrança pelo uso dos sistemas de distribuição quando a energia que é gerada em excedente, ela transita pela rede da distribuidora para depois retornar para o consumidor. Até o ano passado, não havia essa cobrança. Então, a Lei 14.300
foi publicada em janeiro de 2022, dando um prazo aí até janeiro de 2023, quando se iniciariam as cobranças. Então, isso realmente provocou uma aceleração para a instalação de sistemas. Mas o fato já respondendo um pouco da pergunta seguinte, é que a nova condição, a nova regra trazida pela Lei 14.300, embora ela não seja tão atrativa quanto a anterior, ela ainda é uma regra bastante atrativa do ponto de vista não só ambiental, social, mas também econômico, financeiro, para quem instala um sistema solar fotovoltaico. Para que vocês tenham uma ideia, em média, um sistema solar fotovoltaico para residência tinha um tempo de payback de aproximadamente 4 anos e 8 meses, na regra antiga. E na regra nova, o payback média de 5 anos e 4 meses. Então, ampliou em 6 meses, né, ou estendeu 6 meses o prazo de retorno. Só que, pensando no tempo de vida útil de um sistema que já vem com garantia, por exemplo, os módulos fotovoltaicos saem de fábrica com garantia de 25 anos de performance. Então, você tem aí um tempo de payback, para arredondar números, em torno de 5 anos, e tem 20 anos ainda de aproveitamento sem qualquer custo. Então, ainda é um investimento, ou assim, uma tecnologia bastante atrativa e deve continuar crescendo nos próximos anos. Isso não só em termos de geração distribuída, mas também como de geração centralizada, as grandes usinas fotovoltaicas que são instaladas no Brasil. Se nós pegarmos aí os leilões do ambiente regulado, que ocorreram de 2019 até hoje, foram realizados 7 leilões. Em 6 desses 7 leilões, a energia solar fotovoltaica foi a mais barata. E apenas no que ela não foi a mais barata, ela foi a segunda mais barata por questão de centavos. Então, também é uma tecnologia que traz benefícios, mesmo para quem não tem a condição ou ainda não optou por fazer a instalação. E os módulos, né, os sistemas, já entrando na sua segunda pergunta, eles, ano após ano, eles trazem aspectos de eficiência. Agora, no próximo mês, agora em junho, a gente vai ter uma feira de energia solar fotovoltaica em Munique, que se repete aqui em São Paulo no mês de agosto, a Intersolar. São apresentadas as novas tecnologias que estão em desenvolvimento no Brasil e no mundo. A gente vê que ano após ano o custo por megawatt instalado ele é exponencialmente decrescente, e a eficiência desses módulos, ou seja, a capacidade de transformação da energia solar em energia elétrica por metro quadrado, ele também cresce de maneira exponencial. E isso vai resultando aí num interesse cada vez maior para a sociedade. Então, a gente continua bastante otimista com o desenvolvimento da tecnologia no Brasil, seja pelos aspectos econômicos ou aspectos técnicos dos equipamentos. Algum comentário dos nossos? Uma das perguntas que chegou do público também retorna um pouquinho para a nossa discussão, que é... já estamos além do tempo, né? Agora que eu estava para ver aqui, fui ver. Isso. Bom, perdão. Então é isso, gente. Já para... Não tem mais perguntas, chega, né? Até teria, mas o tempo não... Fica o negócio vermelho piscando lá, entendeu? Daqui a pouco vão interromper aqui a força, gente. Mas é isso, obrigado a todos vocês pelas excelentes palestras, pelas excelentes análises. As provocações foram ótimas e que seja a primeira das nossas discussões, que possamos fazer outras aqui na PUC. Obrigado, boa noite a todos e a todas. Obrigado.